E nós começamos esta edição com a expectativa para a colheita do café. Eu estive em uma propriedade aqui mesmo, no sul de Minas, e conversei com um produtor. Será que o clima é de otimismo? Os produtores já estão preparados para a colheita? É o que nós vamos ver agora na reportagem. João Lincoln é um produtor rural experiente que se prepara para mais uma colheita de café. Só nesta fazenda dele são mais de 140 mil pés plantados em 35 hectares. Por aqui já está tudo pronto e a apanha deve começar em no máximo 2 semanas, com 100% de mecanização. A tecnologia hoje, assim, trouxe recursos que a gente não contava. Eu na minha época, nas lavouras maiores, lá em Nepomuceno, por exemplo, assim, eu tive época de 180 apanhadores, né? Hoje, 10, 20 para fazer um repasse, porque as máquinas, a colheitadeira, a varredeira, fazem esse serviço assim, de uma maneira bem mais eficaz. Essa propriedade fica em Varginha, no sul de Minas Gerais. Aqui é ano de bienalidade baixa e neste ponto que eu estou, isso fica muito claro, muito visível. Esta parte da lavoura foi esqueletada, portanto não produz esse ano. Alguns passos à frente, já nestes pés de café a situação é diferente. Eles estão carregados, mas o produtor está preocupado com a produtividade. Eu procuro cuidar com esmero e o estado geral da lavoura, tanto da que vai produzir como as que não vão, está muito bom. Mas o que eu estou percebendo nessas lavouras que tem café, a quantidade de grão xoxo, sabe? É um número que assusta a gente, sabe? Então vamos aguardar. Falar em proporção ainda é cedo, né? Só quando colocar o café no terreiro, secar, que aí que o senhor vai conseguir ver qual que é o impacto disso no peso, como é que o senhor vai perceber isso? Exatamente, assim, é difícil, a gente já fez um levantamento assim meio por alto, mas o que nós vimos as pesquisas de alguns setores encarregados aí, o que a gente está vendo é que está variando de 10% a 30% ou 40%, sabe? O número é assustador. Eu espero que o meu não seja tão alto assim. Apesar da situação, a expectativa é colher entre 600 e 700 sacas. E aqui tem um detalhe que precisa ser levado em conta. Aliás, uma característica da lavoura. Essa fazenda aqui é uma propriedade relativamente pequena e eu tenho cafés tardios. Então eu chego a interromper, eu apanho os mais precoces, passo um tempo sem apanhar para apanhar o último que é mais tardio, que é o caso do arara. E quem vive do campo sabe que além de um manejo correto e do preparo adequado, um outro fator faz toda a diferença. Afinal, período de colheita não combina com chuva, mas aí o produtor não tem muito o que fazer. O produtor rural, ele vive à mercê do clima. O clima é o senhor do nosso destino. A gente está acostumado a viver isso, mas esses 2 últimos anos realmente eles foram cruéis. A Conab estima que a safra 2025 de café no Brasil deve render uma produção de quase 52 milhões de sacas, uma queda de 4,4% em relação à safra anterior. A redução está diretamente associada ao ciclo da bienalidade baixa, falta de chuva no período de desenvolvimento dos grãos e temperaturas elevadas. Um contraste com o valor pago pela saca no mercado atual. O produtor, assim, eu acho que nem todos têm condição de aproveitar essa oportunidade, porque tem as travas, os compromissos, as trocas, os barters e apesar do preço bom, não deixa de ser preocupante, porque isso não é a nossa realidade, né? O que virá aí é uma incógnita. Justamente por isso, o produtor já calejado encara mais uma colheita com otimismo, mas também com cautela. Eu diria que, assim, do entusiasmo à preocupação. Oscila, né? Oscila. Acho que a gente, pelos preços tão bons, mas as produções e mercado. Café sempre foi um incógnito, mas dessa vez está assustador.
Muito obrigado mais uma vez ao produtor João Lincoln por receber a nossa equipe. Fica essa dúvida em relação aos grãos xoxos, aliás, o que já foi previsto, por especialistas, justamente por conta do déficit hídrico. Mas, de fato, só depois que o café for colhido, secar, que o produtor vai ter a certeza dessa perda por conta da falta de água num período importante. E deixando claro, gente, que a colheita normalmente começa em meados de maio, mas tem produtor que já está colhendo. Tudo depende da maturação dos grãos e das condições de cada lavoura.